Vou chamar agora o professor Marcos Felipe de Silva de Sá. A área de atuação do professor é tocoginecologia, onde tem o doutorado pela USP. Atualmente é superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, professor titular da USP e presidente da Fundação de Pesquisas Médicas de Ribeirão Preto. Bem, bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer aí ao convite da Unesp, na pessoa da professora Marilza, professora Cristiane, e é um prazer muito grande estar aqui participando deste evento da escola. Eu gostaria de antecipar que eu não sou um expert em formação de gestão. O que eu vou apresentar para vocês é a minha experiência prática. Já fui chefe de departamento, já fui diretor da Faculdade de Medicina lá em Ribeirão Preto e já fui também, exerci um cargo na reitoria da USP na gestão da professora Sueli. E evidentemente que a gente vai olhando, vai aprendendo nas reuniões de colegiado e vai assimilando um pouquinho, de tal forma que a minha apresentação ela representa uma opinião pessoal com base nessa vivência aí de 42 anos da Universidade de São Paulo. E também os que me antecederam já facilitaram bastante o meu trabalho. Eu ouvi com muito cuidado as palavras do professor Fernando da IASH, e eu participei das reuniões do Conselho Deliberativo, do Conselho Universitário, na ocasião da decisão de se criar a IASH em regime não departamental, e confesso que das discussões que prolongadas que tivemos no Conselho Universitário, a proposta de fazer vou chamar aqui uma experiência na IASH, né, baseado no fato de que as discussões internas dentro da Universidade de São Paulo mostravam, e ainda mostram, como eu vou dar a minha opinião aqui, que o modelo departamental ele precisa urgentemente ser repensado. Ele é um modelo que está se esgotando na medida que os processos de evolução da universidade vão acontecendo. E a IASH paga pelo pioneirismo, paga pela, de certa forma, aquela ideia assim, vamos criar uma coisa diferente do que nós temos hoje lá na IASH, que é uma escola com proposta diferente, só que eu entendo assim que faltou um pouco de suporte para o pessoal da IASH se organizar num modelo que pudesse trazer alguma resposta a essa demanda da Universidade de São Paulo. E também queria aproveitar as palavras do professor Mário agora há pouco, com relação a essa escalada do poder dentro da universidade. Nós tivemos recentemente uma mudança na estrutura de poder da Universidade de São Paulo, e que eu acho que foi um avanço. Ele permite hoje que professores associados sejam diretores de unidade, que é absolutamente uma inovação. A minha faculdade, nós tivemos agora a eleição de um diretor da unidade que não é professor titular, pela primeira vez na história da Universidade de São Paulo. E também dar acesso a eles, na condição de associado, a serem chefes de departamento, sem pedir a saída dos titulares da corrida departamental. Então, isso acho que foi um bom avanço. Mas vamos falar aqui do nosso assunto. Eu vou me posicionar do lado de cá. Bom, quando se pensou na questão da mudança da estrutura das universidades, na década de 60, foi exatamente para acabar com as cátedras, né, que eram responsáveis pelas disciplinas. Então, o fim das cátedras e a autonomia das faculdades propiciaram, então, a ideia de que precisava acabar com a figura do catedrático, a criação dos departamentos, onde você concentraria os professores nas áreas de conhecimento e o resultante final, numa unidade de ensino, seria a integralização curricular interdepartamental. Então, essa que era a ideia, porque para fugir daquela questão das
da presença do professor catedrático. Agora, também visando a formação do aluno, né, a estrutura departamental, ela tinha como objetivo entender o estudante não mais como um foco num determinado curso, mas dar a ele oportunidade de frequentar diferentes departamentos, considerando que em cada departamento você teria ali um grupo de professores, especialistas numa determinada área do conhecimento, e de que a somatória desses conhecimentos daria a esse aluno, então, uma formação mais, uma visão melhor do processo. Mas os departamentos poderiam trabalhar de forma autônoma, mas seria extremamente importante que eles tivessem uma integração, trabalhassem de forma cooperativa para que o resultado final fosse objetivamente a formação do aluno como um todo. Agora, para essa organização departamental ter um sucesso, primeiro precisa ter uma boa estrutura acadêmica, né? Uma boa organização com profissionais qualificados. E uma coisa extremamente importante eu gostaria de pensar aqui da fala do professor Mário, é que os departamentos, para eles funcionarem dentro daquele objetivo, daquele espírito, eles precisam ter alguma estrutura acima deles, dos departamentos, que faça-os cumprir aquilo que foi determinado pela unidade. Porque os departamentos fugiram um pouco dessa lógica. A integração entre departamentos previstas lá no início, ela se fez de maneira muito pontual, com base nas pessoas e não como uma norma de funcionamento institucional. Quando um docente de um departamento se dá bem com um docente de um outro departamento, aí consegue fazer algum grupo integrado, mas não é uma postura departamental, de integração entre os departamentos, visando a integração das disciplinas ou a formação como previsto. E, portanto, cada um foi se recolhendo e foi se encastelando, né? Foram formando-se os feudos, e ninguém consegue adentrar a essa estrutura departamental. Daí, Fernando, é a ideia que permeou. Nós precisamos quebrar essa casca e precisamos adentrar aos departamentos. E como é que você faz com a estrutura vigente? Você precisa acabar com eles. Queremos ter essa que foi a ideia da discussão dentro do Conselho Universitário. Porque essa instância superior que eu digo, no caso, por exemplo, na USP, são as comissões de graduação, elas têm que zelar pela coerência do modelo pedagógico. Precisa analisar se o departamento está ministrando aos alunos de graduação aquilo que ele escreveu que está nas ementas dos programas de disciplinas. Porque, na verdade, o que está acontecendo? Ele bota lá no papel, manda para a comissão de graduação, ela discute, aprova, faz aquela grade horária que, para mim, é um exercício de doido, poder encaixar aqueles quadradinhos para dar certo dentro do conjunto da carga horária. Mas o professor, de fato, em aula, muitos dão aquilo que eles querem dar. Então, eu lembro de um professor de oftalmologia que nós tínhamos, ele gostava de contar muito caso, ele era um historiador, ele falava assim, meu filho, eu dou aula de qualquer assunto. Eu dou aula, falar assim, por exemplo, fala sobre petróleo, ele é professor de oftalmo, aí ele começava a falar do petróleo, o negro do petróleo, os olhos negros, aí ele puxava para o oftalmo e dava uma aula de olhos, né? Então, o que acontece em partes das disciplinas de graduação? O professor, ele ensina aquilo que ele gosta mais, que ele sabe mais. E não está olhando o conjunto para a formação básica. Eu sou muito crítico, lá no meu departamento, eu sou voto vencido, porque eu acho que o curso de graduação, eles estão dando no mesmo nível que de residência médica, os programas de residência. E, na verdade, não é isso que se precisa, porque cada um bota lá na sala, né,
Eu sou ginecologista, da área de ginecologia, detalhamentos que absolutamente seriam dispensáveis para a formação de um aluno de graduação. Então, esta falta de uma instância que tenha o poder de interferir dentro dos departamentos, levou os departamentos, então, a cada um fazer o que bem entende. Por isso que o sucesso do modelo departamental ele está em crise por conta disso, porque não há uma coerência do modelo pedagógico muitas vezes, não se monitora o bom desempenho dos departamentos. O que a nossa escola está fazendo para quebrar um pouco isso, por iniciativa da comissão de graduação, é a avaliação que os alunos fazem dos departamentos. E eles divulgam aquilo. Instituem até prêmio. Os alunos hoje, lá na nossa faculdade, eles dão um prêmio ao melhor departamento de ensino naquele ano. Isso hoje está refletindo um pouco, está fazendo os departamentos repensarem. Mas não é porque a graduação tomou e fez alguma intervenção, não. Porque quando ela tenta, ela não consegue, aquilo que foi dito aqui. Quando você bota todos sentados, fala, olha, precisa reduzir a carga horária dessa disciplina e dá para essa outra que é mais interessante hoje. Ah, não. E aí fica, ninguém interfere, né? E vai para o voto. E na hora de votar, ninguém vota contra aquele departamento. Sabe por quê? Ele pode ser a bola da vez na próxima. E perder carga horária de graduação significa perder o poder dentro da própria estrutura da universidade. Então, um departamento que tem pouca carga horária, ele é olhado meio que assim, não é? E também esse cuidado, porque hoje os departamentos, é aquilo que eu já disse, oferecem as disciplinas da forma como eles se entendem. Então, o que aconteceu com a criação das estruturas departamentais? Melhorou muito os professores enquanto pesquisadores, porque eles se agregam dentro de um departamento, na mesma área do conhecimento. Essa troca de informações entre eles melhora muito. Mas falta integração multidisciplinar e não houve melhoria na qualidade dos cursos. Se a gente imaginar, eu ainda peguei um tempo de cátedra na minha faculdade, não é? E eu acho que a formação era muito boa para a época. Hoje é lógico, na área de medicina, a evolução tecnológica não se discute, mas a formação profissional a gente pode cotejar. Eu faria isso. Do ponto de vista clínico, o médico formado naquela época, com o que é formado hoje, com esses recursos tecnológicos à disposição, eu sou capaz de fazer uma apostinha aí na turma mais antiga. Bom, agora, o que acontece no modelo de hoje? O ensino de graduação não é valorizado. Essa é a grande queixa, por isso que ninguém quer dar aula de graduação. E há uma incoerência dentro da própria USP, que eu preciso confessar aqui. A universidade, quando vai dar cargo de professor para uma unidade da faculdade, para um departamento, ela olha o quê? Carga horária didática de graduação. Esse é o maior critério, é o que tem maior peso. Um departamento que dá mais aulas, ele merece ter mais docentes, etc. Só que quando ela avalia a carreira, valeu nada aquilo. O que conta? Conta é produção científica, paper publicado, não é? É isso que tem valido muito na avaliação global. Nós temos uma comissão de regime de trabalho, que é a CERT, que ela faz uma fiscalização dos docentes em tempo integral. E a pontuação que ela dá para a questão das publicações, ela é muito grande, valoriza demais. E então ela, com base na avaliação da CERT, os docentes da USP podem ou não prestar assessoria naquelas 8 horas que o Estatuto permite aos docentes, 8 horas livres para prestação de serviços remunerados fora da universidade. Bom, então o ensino de graduação é pouco valorizado. Uma supervalorização da pós-graduação e, por conseguinte, da própria pesquisa, que elas são muito atreladas. A valorização da pesquisa, hoje,
induz os docentes a serem professores de pós-graduação. Por quê? Se ele não tiver orientado, se ele não tiver aluno sob orientação, a pesquisa dele também não anda. Talvez em algumas áreas em que se haja disponibilidade de técnicos especializados em laboratórios, etc., pode ser que ande. Mas todos sabemos, nós aqui, que a produção científica dos docentes hoje está muito embasada no modelo da pós-graduação, com orientação de alunos de pós-graduação. E como é que é feita a avaliação da pós-graduação pela CAPES? Eu acho que é até desnecessário a gente ficar discutindo aqui o modelo de avaliação que a CAPES tem induzido os programas de pós-graduação, de tal forma que hoje eu vejo a pós-graduação com com um olhar assim, com um pouco de resistência à forma como está sendo feito, porque eu entendo que o aluno de pós-graduação, ele tendo o seu orientador, o papel do orientador na sua formação como um todo, porque ele não está se formando puramente como pesquisador. Ele se forma como um docente, ele se forma como uma pessoa que tem que ter uma formação mais global. E como nós vimos aí, para os quadros da universidade, ele tem que ter também um pouco de conhecimento no como funciona a universidade. Nós temos alunos de pós-graduação que vêm e vão embora. Se você perguntar para ele, como que chamam os docentes lá do departamento que você fez o programa? Ele é capaz de não saber, ele vai saber de 2, 3 docentes, porque ele não frequentou o departamento. Ele fez um trabalho para uma defesa de tese, se valoriza pouco as disciplinas hoje dentro da programação, de tal forma que as coisas confluem para uma supervalorização da parte de pesquisa. E aí o que acontece? Os programas de pós-graduação, pelo menos na USP, não estão vinculados aos departamentos. Tem gestão independente, separadas. Dentro de um departamento, você tem uma comissão de pós-graduação que não se reporta ao conselho departamental. E como o forte do departamento se concentra na pós-graduação, isso vai tirando o poder do próprio conselho departamental, do próprio chefe do departamento. E os grupos de pesquisas que vão se naturalmente formando e agregando com interdisciplinariedade, as agências de fomento hoje valorizam na concessão dos recursos para grupos interdisciplinares, interunidades, temáticos que envolvem um monte de professores de áreas diferentes. Os recursos são mais abundantes nessas áreas e que não dependem, portanto, esses grupos, de qualquer financiamento do próprio departamento. E, na verdade, a universidade, hoje, ela paga a conta dos recursos humanos. Nós estamos aí todos no mesmo patamar, 90%, 94% de recursos para pagamento de recursos humanos, e sobram 5%, 10% no máximo para o custeio das universidades, para manter toda essa estrutura funcionando. Então, o chefe do departamento não tem nem dinheirinho para fazer a sua política interna, porque ele não tem, o departamento é pobre. As unidades, elas têm o recurso absolutamente para manutenção predial ou coisa parecida, porque os recursos humanos são pagos diretamente pela universidade e toda a parte de apoio à pesquisa são dados pelas agências de fomento. Então, essas duas atividades, elas vão subtraindo a força do chefe de departamento. Na graduação, ainda resultou ali para ele uma trincheira. Quer dizer, eu, pelo menos, na graduação, eu posso fazer alguma coisa. Mas é ele que se engana, porque os departamentos, hoje, os conselhos, são que vão decidir, são a comissão de graduação do departamento é que decide a programação. Todas as decisões são dadas em conselho. E aí os departamentos, os docentes também foram com essas diretrizes aqui
perdendo o senso do dever em relação à formação dos alunos de graduação, porque ela ficou diluída entre todos. E aí eu acho que isto está levando a um esvaziamento da figura do chefe do departamento, né? E fortalecendo, então, essa trincheira departamental. Eu vejo na universidade da seguinte forma: o curso de graduação, ele é da responsabilidade da unidade. O programa é oferecido pelo conjunto de departamentos que deveriam ser tutelados pela comissão de graduação, mas ela não tem o poder de penetrar dentro dos departamentos. Por isso que a estrutura da graduação, ela é que mais sofre com esse modelo departamental. E ela é da responsabilidade da unidade, porque quem assina o diploma do aluno graduado é o diretor da faculdade, é o diretor da unidade. Então, é a responsabilidade da unidade, né? E já a pós-graduação lato sensu, eu tenho um viés aqui porque eu penso sempre na área médica, pelo fato de ser da Faculdade de Medicina. Mas aqui a pós-graduação lato sensu, por exemplo, o exemplo típico disso é a residência médica, que é conhecida de todos. Ela é uma formação do departamento. Essa é da responsabilidade do departamento. E essas funcionam melhor, que o departamento tem as sub-áreas do conhecimento, e eles assumem, então, a programação. Mas o conjunto do departamento faz essa tarefa muito bem. Então, já restringe aquilo que seria da unidade ao departamento, e a pós-graduação, o papel-chave do orientador dentro desse processo, né? E isso, de certa forma, precisa ser repensado no que diz respeito à gestão desse conjunto de coisas, né? O papel do chefe de departamento. Eu vou pedir licença aqui, professor Mário, mas você retratou aquilo que eu estou vendo diante dos meus olhos que acontece na minha unidade, tá certo? Mandato de 2 anos, é um tempo muito curto, né? Então, já entra com aquela ideia que ele precisa repetir e ser reeleito. Existe aí a questão do rodízio do poder. Bom, para ele ser eleito, ele tem que ter lá o jogo político interno dentro do departamento. Já foi dito aqui, nem sempre o mais capacitado, o mais habilitado, vai ser escolhido, porque ele não vai fazer o jogo de interesse dos demais docentes. Como é uma votação direta do conselho, eles vão escolher o mais conveniente para aquele momento. Pode ser que amanhã aquele um seja descartado, né, porque exigiu demais, né, cobrou isso, cobrou aquilo. Certamente ele vai ter dificuldade para a sua reeleição. E aí, os assuntos são levados para o conselho, que fica muito corporativo, né? E as decisões, atribuições do chefe, elas ficam quase que nada. Ele se torna um estafeta para levar processo para o diretor ou mandar para a reitoria. Ele é um estafeta. Não fui eu que decidi isso aqui, isso é decisão do conselho. Aliás, eu era até contra, mas o conselho quis assim, tá certo? E eu estou aqui falando lá na congregação, estou falando pelo conselho, às vezes ele pensa tudo diferente daquilo, né? Mas é o conselho que quer, então ele se exime da responsabilidade, né? E ai dele se não votar de acordo com o conselho. Então esse certamente não vai ser reeleito lá na frente. E essa crise de democracia, né, leva então, muitas vezes, as chefias a ser omisso. Está vendo um docente que não cumpre jornada, não comparece, e ele vai deixando isto de lado. É colega de departamento, toma cervejinha com ele junto, frequenta a mesma roda de amizade, e fica inepto, e fica meio letárgico. O departamento não mexe, ele não mexe no programa, não mexe na estrutura administrativa, não mexe nada. Ele fica como se fosse uma coisa assim, letárgica mesmo.
Eu acho que a tendência atual, pegando um pouco do que foi dito pelo professor lá do ABC, né, o reitor, e também pelo que já foi apresentado aqui, a tendência é você ter duas coisas. Primeiro, está uma discussão, agora nós estamos em véspera de eleição para a reitoria na USP, agora todo mundo quer salvar a graduação, né? E passa a eleição, volta cada um para o seu canto e vamos cuidar de coisas que dão mais projeção para as pessoas. Então, o foco da graduação agora se discute, por exemplo, vamos prestigiar quem dá aula de graduação. Então, se falando em duas carreiras dentro da universidade. Uma, que você vai fazer opção. Você quer fazer carreira de docência e dar aula de graduação ou você quer ser pesquisador? Aí você faz opção. E aí você vai ter a tua carreira analisada de acordo com a sua opção. Não, eu sou pesquisador, não quero me envolver com aluno de graduação. Porque muitos professores hoje falam, olha, agora eu sou professor titular e eu não dou mais aula de graduação. Não entro no bloco cirúrgico, deixo os meninos operarem, tá certo? E essa questão dessa valorização, eu vou usar uma expressão muito forte aqui, mas vocês me perdoem, mas é exatamente o que eu sinto, tendo sido diretor da faculdade e superintendente por 12 anos no HC de Ribeirão Preto. O processo de avaliação que a CAPES está impingindo às universidades e que elas acataram, se submeteram àquilo, ele está sendo muito bom para estimular a pesquisa, etc. Mas, por exemplo, no caso das escolas na área da saúde, está fazendo o desmanche das escolas. O desmanche. Professor de cirurgia não quer operar, professor de clínica não quer ir no ambulatório, tá certo? Professor de obstetrícia não quer ir para a sala de parto, enfim, professor não quer passar na enfermaria. Por quê? Porque está perdendo tempo ali, está perdendo tempo operando, ele já fez o que ele tinha que fazer e deixa isso. E o que está acontecendo nas escolas? Estou falando pela medicina, mas é um viés. Nós estamos terceirizando o ensino. O Hospital das Clínicas hoje, ele dá suporte à Faculdade de Medicina com mais de 700 médicos assistentes do HC que não são da USP. E são eles que estão supervisionando residentes, alunos, nos enfermarias, nos ambulatórios, nas salas cirúrgicas. Então eu fico me questionando, quer dizer, porque o professor ele deveria ser a referência para todos. Eu preciso fazer uma cirurgia cardíaca, quem que você vai procurar? Professor fulano. Hoje a coisa não está bem assim mais, né? Então nós precisamos repensar, porque nós estamos virando todos cientistas. Na minha escola, a impressão que eu tenho lá é que todo aluno que entra lá vai ser um cientista. De 100 alunos da medicina, nós vamos ter... Não, nós não vamos ter isso. Se tirarmos lá 10%, está ótimo, né? Mas o pensamento que está permeando é isto. Então, já estou terminando. A criação dos grupos interdepartamentais que estão se formando naturalmente, porque isso é muito melhor. Os grupos que se formam naturalmente, do que a formação de departamentos. Nós tivemos uma reestruturação departamental há uns 12 anos atrás, na universidade, porque ela decidiu que os departamentos deveriam ter 15 docentes com 2 professores titulares. Então foi um tal de reagrupar para formar departamentos, e saiu meio que um Frankenstein lá. Por quê? Mas o departamento vai pôr fulano com o mesmo departamento que o Beltrano, eles não se bicam. Então, põe esse nesse aqui, põe esse nesse outro aqui, e fica a mesma disciplina, a mesma área do conhecimento em 2 departamentos distintos, para acudir o fulano e para acudir o Beltrano. Então, por isso que eu digo para vocês que a gente precisa repensar. Mas quando os grupos se formam naturalmente, eu acho que fica mais fácil você ter um eixo, né, de interesse em pesquisa e pós-graduação. E os programas de graduação, eles precisam ser formados dentro desse modelo aí da Federal do ABC, que eu acho que tem que ter uma estrutura acima que diga, ó, a ementa do programa é esta e isso tem que ser cumprido, tem que ser fiscalizado, tem que ter avaliação, tem que fazer
o teste de progresso dos alunos para ver se as disciplinas estão cumprindo com a sua missão aí. Então, só fazendo uma crítica aqui, se antes nós tínhamos a ditadura dos catedráticos, né, era uma decisão monocrática, hoje nós temos aquela dos departamentos. E essa não tem nome. O departamento tal não quer que isso faça desta forma. Mas quem? O departamento. Quer dizer, ele é anônimo. Você sabe quem são as pessoas que estão lá, mas ninguém cita um nome, tá certo? Então ficou diferente um pouco. Mas é uma ditadura impingida ao diretor da unidade. Ser diretor de faculdade hoje, a não ser pelo GR, não é um bom negócio. Eu só queria falar aqui da experiência do nosso departamento. Em 1988, 89, 90, nós instituímos esse modelo de gestão dentro do departamento. Ele é diferente. Na nossa faculdade é o único departamento que tem esse modelo. E exatamente com essa visão de tirar da chefia do departamento o poder, porque foi logo depois da reforma, a gente tinha medo do chefe ser um catedrático, voltar a ser um catedrático, né? Então nós criamos as coordenadorias. Os coordenadores de ensino, de pesquisa e de extensão e outros que vierem, necessidades que vierem a ser para criar, né? Eles são indicados pelo chefe de departamento e aprovados pelo conselho. Eles funcionam como o segundo escalão dentro do departamento. E essas coordenadorias, elas têm muita autonomia, elas lidam com todos os programas de pós-graduação, de graduação, de pesquisa, o que de certa forma foi bom, porque trouxe um pouco a pós-graduação para a maior visibilidade pelo próprio conselho departamental, né? E essas comissões aí, então, elas são vinculadas, né? Todas as matérias são distribuídas, por exemplo, tem algum assunto que envolve ensino de graduação, tem a comissão de ensino e ela tem os dois braços de graduação e de pós, que é a mesma que está cadastrada na Comissão Central de Pós-Graduação. Então ela tem um trabalho, faz uma interface com o departamento. Nem todos os departamentos têm esse modelo aí, que eu acho que, para nós, pelo menos, melhorou um pouco essa questão de assumir essa função de coordenação, né? Eu deixei outros slides para frente, mas eu acho que vai ser desnecessário, só para falar, porque depois que eu vi que pela USP só eu falaria, só para dizer como é na Universidade de São Paulo hoje, o Fernando já falou, o departamento ele é considerado a menor fração, né? E para a formação de um departamento precisa de 15 docentes, 2 professores titulares e pelo menos um de cada categoria docente. E aqui estão as missões, que são as mesmas que eu disse lá no começo e que, no entretanto, precisam ter uma supervisão, um controle supradepartamental. Segundo o Estatuto da USP, os conselhos departamentais, né, eles têm um conselho e tem um chefe do conselho que é eleito pelo próprio conselho. Precisa ter 75% de titulares, pelo menos 50% dos associados, garantidos o mínimo de 4, um mínimo de 5, 25% dos doutores e 10% dos assistentes. E auxiliar de ensino, que ainda foi extinto da carreira, mas nós temos ainda dentro da universidade um ou outro caso de auxiliares de ensino mais antigo. E tem um representante discente. Não há representação de servidores e, portanto, é uma falha grave desse nosso estatuto, né? Hoje a chefia pode ser exercida pelo professor titular, o associado 3 ou associado 2, desde que o número mínimo dessas categorias seja maior que 3. Não havendo 3, você pode incluir na somatória deles
formar 5 docentes. Então, você remete de novo aqui. E não havendo quórum, né, de 5 dessas categorias, você pode incluir o doutor como chefe de departamento. Exceto se os chefes ou essas categorias superiores podem abdicar, mas precisa formalizar perante a própria congregação, ela tem que aprovar que eles não querem exercer o cargo e, portanto, delegar a um de categoria menor, que é o caso dos doutores. Nosso departamento hoje, a composição do conselho é essa, e nós temos lá o hábito de abrir a participação para todos os docentes, mas sem direito a voto. De um modo geral, se respeita a decisão de maioria, exceto nos casos das eleições, onde certamente isso aí precisa ser olhado com mais cuidado. Bom, aquelas palavras que eu usei, é só para, se alguém tiver dúvida, o estafeta, né, que era que entregava a correspondência. Então, nós estamos revivendo isso nos dias de hoje, na forma das chefias de departamento. Muito obrigado pela atenção.